Bom dia! Bom dia a todos que vão começar o sábado, ou já começaram estudando, ou talvez estejam na pegada dos estudos já. Muito bom dia! Tá refletindo aqui o ring light, então vou ter que tirar sem enxergar, mas vamos lá. Lu, Matheus, Cíntia, Norbia Neto, bom dia, Robert. Quem tá aqui pela primeira vez? Se vocês puderem falar de onde vocês estão falando. Bom dia, Nilton. Bom dia, Michele. Tem gente aqui que já está comigo ao longo dessas semanas. Se vocês puderem estar falando aí, quem já participou? Você está pela primeira vez, Rodrigo, ou teve ao longo dessa semana? Bom dia, Josi. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa aí que eu troquei hoje aqui a posição. Já vi que Fernando aqui já fez a chamada. Seja muito bem-vindo, povo do Rio de Janeiro aqui. Estamos em Brasília, eu sou Candanga, Ju. Bom dia, Tiago. Bom dia, Jean. Seja muito bem-vindo pela primeira vez. Paulo, pela primeira vez também. Adoro quando tem gente da primeira vez. Então, primeira vez Rio de Janeiro. Carlos também. Olha como tem gente nova aqui. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Naldo. Então, qual a nossa intenção aqui? Você mais servidor ao longo dessas últimas quase que 15, 20 semanas. Nós estamos fazendo o que nós podemos entregar para vocês que estão na busca do concurso público. Seja muito bem-vindo, Divino, lá de Goiânia. E qual a nossa intenção acima de tudo? Entramos todos no isolamento social, os concursos que estavam prestes a sair foram ou colocados mais para frente, ou cancelados, ou então anulados, ou então até certos que acontecerão só que mais à frente. E nisso aconteceu, muitos desistiram, muitos estão gerando ansiedade extrema e excessiva, o que é normal, e muitos, acima de tudo, deixaram a pegada do concurso público. Então nós, você mais servidor, junto com a Folha Dirigida, estamos trazendo além, justamente para que a gente consiga entregar as habilidades que vão te agregar no concurso público. Então hoje nós estamos terminando a semana, acho que o Elon entrou aqui. Oi, Leonardo, bom dia. Essa semana nós fizemos a semana do militar, então a gente encerra hoje, sempre aos sábados, é uma mentoria ao vivo. Então o pessoal que já está querendo participar aqui, eu já vou entrar aqui. Como você entra, Lívia? Eu simplesmente vou lá e seleciono. E ao longo da semana, as nossas lives, nós trazemos convidados ou que já alcançaram o sucesso, isso é, já passaram por aquilo que vocês estão passando na busca da aprovação do concurso público e alcançando o concurso público. Então, nós trouxemos essa semana o Givan, a live está salva aqui no feed da Folha Dirigida, que hoje ele treina profissionais para o concurso público na liderança e na autoliderança. Então, foi na segunda, na quarta-feira nós trouxemos um médico do bombeiro e também instrutor de Mindfulness, que é o André Jensen, para poder falar da importância. A live também está salva. E ontem nós tivemos com um psicólogo falando de como o cérebro responde ao estímulo do estudo, que também está salva. Então, aos sábados, a gente compila tudo do que foi falado, isso é, a gente resume para ficar mais simples, porque aqui não tem nada de difícil, a nossa intenção, e está passando para vocês. Então, a nossa intenção aqui hoje é convidar quem está participando aqui, quem quer entender um pouco mais. E ao longo de todas essas semanas, o que mais nós estamos escutando, recebendo, ou pelo direct, ou pelo WhatsApp, e através dos canais da Folha Dirigida e do Você Mais Servidor, é que muitos estão realmente desanimados, o que também é normal, por conta do concurso público ter sido adiado. Então hoje eu vou estar falando de propósito. E aí vocês podem estar perguntando o seguinte, mas eu já sei o que é propósito. Será? Então, aos sábados, eu vou estar trazendo sempre ferramentas que a gente pode trazer, clarificar, intensificar, tirar véus mesmos, tirar os filtros mentais em relação àquelas paradigmas, aquelas crenças que a maioria de nós temos e teremos sempre, e sempre com base de estudo. Então, hoje vocês vão ver que eu vou falar de livros que podem estar apoiando e associando com relação ao propósito. Então, aqui a gente vai começar agora. A minha intenção é que eu chame o máximo possível que dê aqui num bate-papo. Eu sempre sugiro para que vocês tenham ao longo das lives
Um caderninho assim, pode ser esse daqui, por exemplo, a Moleskine básico, uma caneta, para que vocês possam ir anotando. Porque quando eu estiver fazendo perguntas, eu vou virar o meu celular para poder fazer da melhor maneira possível e não espelhar. Eu vou estar fazendo, você vai fazendo daí. O que é uma mentoria? É justamente alguém que já obteve resultados comprovados, para poder estar te apoiando na tua meta. Então, para aqueles que devem estar perguntando, quem é você? Meu nome é Lívia Cavalcante, eu sou graduada e pós-graduada em penal e processo penal. Também queria ser futura servidora, eu estudei. Se vocês verem lá em cima, depois eu mostro para vocês, tem Vadimeco, tem Código Penal, tem Rogério Greco. Mas na época que eu queria prestar concurso público, eu não conseguia entender o que me atrapalhava. E o que me atrapalhava eu era executiva do mercado financeiro, eu conciliava a faculdade e mais o cursinho preparatório. Só que eu era mãe, eu era casada, eu tinha casa e eu não conseguia ser produtiva, eu não conseguia ter performance e, acima de tudo, eu não tinha disciplina. Então não era só o estudo. Então eu sou do Rio de Janeiro, eu estudava no Glioche, para quem sabe aqui do que é o Glioche, que tem uma representatividade grande, só que eu ia e não estava lá. Eu ia e a minha cabeça estava totalmente fora. Era o banco, eram as dívidas, era o meu corpo. Para quem também me segue aí no Instagram já viu que eu já cheguei a 127 quilos, então eu era obesa, numa depressão. Então existiam fatores externos que controlavam o meu interno. Então, quando eu entrei no mundo do treinamento e desenvolvimento, isso é há quase 5 anos atrás, eu deixei a fase executiva, que eu tinha resultados, para ir para a fase de treinamento e desenvolvimento. Então, ao longo desse tempo, eu morei em África, eu levei a metodologia de treinamento e desenvolvimento em coaching para a África, morei em Luanda, Angola, durante 3 anos e voltei. E hoje em dia eu trabalho com carreira. Então, executivos da Petrobras, executivos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em parceria com Você Mais e com a Folha Dirigida, é justamente para estar apoiando vocês. Então, nossa preocupação maior é estar trazendo para vocês que estão participando o limite de atuação. Então, eu trabalho com desenvolvimento e com treinamento, sim, metas, tarefas e resultados. Só que quando eu estiver falando de nutrição, o nosso convidado vai ser um nutricionista. Quando eu estiver falando de fórmula do sono, como dormir, como o meu cérebro funciona, vai ser um psicólogo ou um psiquiatra. Quando eu estiver falando de TAF, como nós já falamos de TAF, é justamente alguém da área da educação física. Porque no universo cada vez maior de curiosos e de blogueiros que dizem o que você tem que fazer, a gente está tendo o cuidado, a cautela de filtrar. Então, a mentoria aqui é sempre com tarefas que possa associar você com a tua realidade, com o estado real, não o estado atual, com o estado desejado, que é o quê? Alcançar o concurso público. E está trazendo ferramentas para que possam te apoiar, ok? Então, sendo assim, eu vou falar, eu quero saber aqui, já falaram, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Lívia Cavalcante, ok? Quem estava perguntando, bom dia, professor Leonardo, bom dia, Valéria, eu vi que tem gente aqui, os que estão na primeira vez, sejam muito bem-vindos, depois eu vou postar para vocês, ó, isso aqui é o que eu coloco na semana, então semana que vem é a semana da produtividade, então quem quiser entender um pouco mais de produtividade, eu trabalho muito nas minhas mentorias, nos meus processos individuais com tarefa e produtividade, com foco e produtividade. Então, semana que vem temos convidados bem especiais. Então, agora aqui, seja muito bem-vindo, Diego. Kelly estava conosco ontem, Eduardo, todos que estão começando, é normal isso. Normal para todo concurseiro, não, professor. É futuro servidor. Concurseiro é aquele que estuda e não passa. Eu quero o futuro servidor porque eu tenho certeza que vocês farão sim a diferença no funcionalismo público. Então, ao longo do tempo, por que nós decidimos falar de propósito hoje aqui? Nós estamos fazendo um estudo específico, Vou Ser Mais Servidor, que muitos desistem, acabam desistindo da pegada do estudo, isso é, com estudo científico baseado em doutrina. Aqui vocês podem ver que eu sou muito, muito, muito de doutrina, mas também Você SA, exame, até a doutrina do Globo, mostrando que a maioria do funcionalismo público atual, não apenas no Brasil, como no mundo todo, está insatisfeito na posição que eles exercem. E aí a gente vai entender a importância do propósito. Então, ao longo dos nossos convidados, nós iremos trazer desde gari, merendeiro, promotor,
procurador, juiz, delegado, inspetor, profissionais da área de saúde para estar apoiando vocês, porque a sua dúvida aí com certeza pode representar a dúvida de vários, tá bom? Bela, Folha Dirigida disponibiliza algum material de apoio. Você está falando de Maceió. No Você Mais Servidor, que já está na bio da Folha Dirigida, nós temos o grupo do Telegram, nós temos um e-book, e daqui a pouco eu vou ter que colocar aqui, nós temos um e-book falando justamente das emoções, do controle das emoções, e ao longo dessas semanas, as ferramentas elas estão disponíveis lá no bio do VC Mais Servidor. Então, eu fiz já 3 lives aqui e as ferramentas que nós utilizamos, Santos participou também, olha, fica assim no link, tá bom? Então, 10 minutinhos agora vamos, porque o meu negócio é produtividade, eu vou chamar alguém aqui. Vamos lá, que eu vou chamar o Leonardo, foi o primeiro dali, e aí vamos ver o que ele vai poder falar aqui. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Tá conectando. Olha, para você que está querendo participar, a gente vai ser rápido aqui, Leonardo. Não sei onde você tá dando vou cancelar aqui, hein, Leonardo? Ou tu aceita? Daqui a pouco eu te chamo de novo. Então vamos lá, vou chamar o outro que está aqui. Vamos ver aqui, Lidiana 18, Vanessa Lidiana. Gente, ó, se você estiver de pijama, não tem problema não, vai ser bem-vindo. Se você estiver na praia, quer dizer, na praia não dá por conta do isolamento social, desde que a gente escute, desde que você fale aqui, não tenha vergonha, que não tem ninguém julgando, ninguém condenando, absolutamente nada. Nós estamos sendo, ó, de novo, ó, tentei, professor Leonardo, e Lidiana não entrou aí, ó. Vou chamar de novo o Leonardo aí, senão vai entrar aqui, ó. A Kelly, ó, vou chamar aqui, professor, ó. Ontem a Kelly falou que não ia participar. Eu já chamei 2 aqui, hein? Seja muito bem-vindo, Veras. Seja muito bem-vinda, Ruth. Entrou aqui a Kelly, que estava ontem. Ei, lindona! Bom dia! Tá com meu bebê aqui. Oi, tem mais um aí. Bom dia! Bom dia. Tava deitada, só aguardando você me chamar para começar, né? Começar as dicas para o concurso que eu estou estudando já tem um tempinho já. Você mora onde, Kelly? Você é da onde? Rio de Janeiro. Da onde aqui no Rio? Jacarepaguá. Jacarepaguá. E qual é o concurso que você tá? Pode deixar o pequeno aí, não tem problema nenhum, não. Qual é o concurso que você está estudando? Eu tô para Polícia Civil Investigadora. Ótimo. E hoje você trabalha? Hoje eu trabalho numa empresa farmacêutica. E como é que está sendo a tua preparação diante disso tudo? Conta um pouquinho como é a Kelly. Ontem você esteve conosco, lá eu falei que ia te chamar aqui. Eu tô até com um pouco de vergonha, mas tudo bem. Vergonha de quem? Finge que você só está comigo aqui, não interessa quem está vendo, não. Só tá eu e você aqui. Vamos lá. Como é que está sendo a sua pegada diante dos estudos, conciliando com o trabalho, com o filho, com o isolamento? O que mais você tem sentido diante da nossa realidade atual hoje? Não, assim, para mim um pouco mais complicado, né? Porque eu tenho toda a minha rotina durante a semana que eu faço, ainda faço atividade física também, que para mim é primordial. E, assim, por isso quanto eu te pedi uma dica para fazer uma programação de estudo, que, assim, é difícil conciliar, mas não é impossível. Então, assim, eu tô com esse foco. Eu fiz um concurso, já tem uns anos para saúde, eu passei, mas estudando em casa, só que eu não tive uma colocação assim muito boa para entrar, né, para a área. Então, assim, eu botei isso em mente. Como eu estudei em casa com pouco conteúdo que eu tinha, consegui passar, aí isso me motivou mais. Fiz da Petrobras também, acertei a metade da prova, mas também não consegui. Estudo estou em casa, então eu falei assim, então eu tenho potencial então para conseguir, se eu focar mais ainda. Então vamos falar. Você já fez, deixa eu ir anotando aqui, que vocês sabem que eu sempre vou anotando aqui. Quem me segue, eu vou anotando aqui. E a gente vai entrar num campo justamente muito bacana. Então vamos lá. Uma pessoa que estuda em casa, que concilia o trabalho com o filho e ainda por cima treina. Porque a gente sabe da importância do TAF. E muitos acabam deixando de lado. Então, essa semana que passou,
nós tivemos a semana do TAF e o professor Elon, que é da banca, ele justamente veio para trazer consciência da importância e o André também. Então, vamos lá. Mestre da informática, eu vou chamar o Léo daqui a pouco, porque eu sei que ele vai ajudar aí na informática, ele sempre está presente. Então, você já alcançou, eu não sei se você está buscando estabilidade ou segurança, ou se são os dois, ou é alguma coisa de missão, de propósito, você vai poder falar aqui. Mas, acima de tudo, quando a gente fala de produtividade, você já sabe ser produtiva, porque você já alcançou. Independente da colocação ou não, você já sabe a pegada de um concurso público. Sim, Isso já sim. é positivo, tá? Então, na produtividade essa semana, a gente vai estar com semana que vem é a semana da produtividade. Então, vai ter dica bem legal, porque nós vamos estar trazendo uma juíza que passou para o concurso de juíza estando grávida e amamentando a primeira, olha só, imagina. Nós vamos ter, deixa eu ver aqui para uma cola aqui. Nós vamos ter um fisioterapeuta que vai falar da importância de ficar do tempo de estudo, sentado e mapa mental. Então, na produtividade específico, a gente vai falar essa semana. Mas você estava falando aqui que você passou para a saúde, que você não passou para a Petrobras. E por que você está fazendo Polícia Civil hoje em dia? Assim, é um sonho que eu tenho desde a infância. É para entrar na área policial. Então, assim, isso é uma área que assim, me encanta muito o trabalho, por mais que a gente não tenha tanto hoje em dia o recurso, né? Como nosso estado está nessa calamidade que está, mas isso também não me desmotivou a entrar nessa área, entendeu? Tá. Nada contra os outros serviços que tem, né, público, mas a área policial é uma área que me fascina muito. Sim, então, desde a infância mesmo. Então, você sabia que eu também queria ser polícia na época, né? Então, o pessoal que tava E eu vou fazer para outra coisa, eu vou fazer para DPEM também, eu vou tentar. Mas não, se tu tentar, tu não vai conseguir, porque tentativa não, gera frustração. Você assim, fala, eu vou fazer, vamos lá, eu vou fazer. Falhou um pouquinho aí, mas eu tô contigo, mulher, não sai não. Vamos lá. Olha só, a tentativa... Deixa eu só te explicar. Quando a gente fala de PNL, eu também sou master em PNL, quando a gente fala tentativa, na forma do cérebro de entender, eu vou tentar. Se eu conseguir bem, se eu não conseguir, tá tudo certo. Então, o que acontece? Você tem que falar, eu vou fazer o DPEM. Porque quando você está falando, comunicando isso, você já está gerando a comunicação, pensamento, sentimento e que eu vou dar o meu melhor. Quantos falam assim, eu vou tentar emagrecer? Já é fracasso. Porque eu estou tentando, a tentativa é tentar. Não, eu vou fazer o melhor para conseguir. Ok? Então, porque o DPEM é um concurso que eu não tinha ainda assim, em mente para fazer. Então, assim, eu vou fazer, claro, eu vou pegar o conteúdo para poder estudar. Só que, assim, as matérias para a Polícia Civil é um pouco. Não tem muitas matérias em comum. Então, assim, eu vou fazer realmente com o objetivo de passar, mas. Assim, é uma experiência, né? Como a da Petrobras foi, que eu acertei metade da prova, e como a da saúde que eu passei. Mas o negócio é a gente não desistir, focar e tentar. E quantos desistem, né? Tem uns que já estão falando assim, a prova foi cancelada, a prova foi jogada para frente, e aí o que acontece? Desiste, quando na verdade a prova pode lançar daqui a um mês, a gente não controla a autorização, a gente não controlamos nem o que está acontecendo hoje em dia no mundo. O mundo todo parou. Quanto mais o lançamento do edital. Mas a gente consegue controlar. E aí, o que eu vou ser mais servidor? É justamente para estar apoiando todos aqui que estão na busca de habilidades para apoiar na preparação. Então, por que eu te perguntei por que você queria polícia? Eu vou falar com vocês aqui agora, eu vou virar e espelhar, e aí você pode anotar, eu vou virar já para vocês entenderem. Tô com o meu caderno aqui, tá? Tô com o meu caderninho aqui. Ótimo. E pode marcar a gente, porque quem estiver marcando vai ter sorteio, hein? Agora, deixa eu só falar para vocês que falaram, na semana passada, o que participou, ele ganhou o livro que está indo pelo correio, ganhou mentoria. Então, o que acontece? Se você estiver marcando a gente aí depois do desenho com as principais sacadas que teve, vai ter sorteio, tá? Então, o que acontece? Kelly, você pediu dicas em relação a como estudar, ok? Essa semana que vem é a semana da produtividade. O que está acontecendo hoje em dia? Aqui a gente está falando de uma ferramenta que eu separei que é chamado Círculo Dourado. E o que o Círculo Dourado é? É baseado no Simon Sinek, depois eu vou colocar a dica dos livros, que é esse, o Comece pelo Porquê e o Encontre o Seu Porquê, ok?
Então, Uhum. esse, Simon Sinek fez isso lá em 1990. E o que ele diz? A maioria das pessoas não alcançam a realização, a plenitude, a satisfação no que elas estão fazendo, porque elas ficam entre essas duas esferas. O que eu faço? Então, o que a Kelly está fazendo? Ela está estudando. O que você está fazendo hoje com relação à prova da Polícia Civil? O que você está fazendo? Eu tô com materiais didáticos e fazendo aulas online. Então, o que você faz para alcançar a prova da Polícia Civil? Repete. Eu tô com material didático Aham. e faço as aulas online. Tá, Porque então, presencial, para mim, o horário fica meio complicado fazer aula presencial. então você está com material didático e você está estudando tudo online, não é isso? Isso, Tá. isso. E como você faz isso? Como é a sua rotina de estudo com relação à aprovação na prova da Polícia Civil? O que você faz? Você já falou, estuda com material didático online. Como você faz esse seu estudo? Então, assim, eu chego, né, do trabalho, que eu chego um pouco cedo, faço também atividade física, como é Você trabalha de de que horas rotina, até que horas? de 6 às 3. De 6 da manhã às 3 da tarde. 3. Que horas você Isso. acorda? Eu acordo às 5. Onde você tem problema? Você mora? Você falou que você mora em Jacarepaguá e trabalha Isso. onde? Trabalho numa empresa farmacêutica. Mas é É perto de próximo, você? é 5 minutos da minha casa. Ótimo, então tá bom. Vamos lá. Então você acorda às 5 horas da manhã. Como você faz isso? Né? Você trabalha de 6 às 3 da tarde e depois, que horas você começa a estudar? Como é a tua rotina de estudo? Aí às 16 horas eu faço um treino, Aham. uma caminhada, uma corrida. Aí eu chego, tomo um banho, aí eu começo a estudar lá por volta de umas 6 horas, assim. 18 horas você começa a estudar e vai até que horas? Vou estourando até umas 8 horas, 8 e meia. Tá, até 8h30. 8 e meia. E aí depois de 8h30, o que você faz? Aí eu faço um lanche e vou dormir. Ok. Dou atenção pro filho e vou dormir. Aham. E você estuda como? Como é que você faz esse estudo? De 6 horas até 8 horas da noite, como é que você faz? Como é que você divide o teu estudo? Então, eu tento fazer 3 vezes a semana as aulas online e 2 vezes na Ok. semana estudando com material didático. Tá, 2 vezes didático. Isso. Então hoje você estuda 3 e 2. E nos outros 2 dias? O que você faz? Sábado, domingo, então, sábado, domingo eu tiro o dia para descansar um pouco, domingo. Ok. E hoje, Aham. e do sábado, eu começo a estudar por volta de umas 4 horas, por aí, mais ou menos. E Que é vai o até que dia que eu tô em horas? casa. Até umas 6. Tá. E aí, por que você acha que você não está conseguindo ser tão produtiva? Como você falou que era dicas de produtividade. Eu não sei, assim, porque eu fico, como também tô em um pouco de ansiedade, então, Uhum. assim, o conteúdo é muito grande. E às Tá. vezes eu fico um pouco perdida também. Por isso que ontem eu te pedi uma dica para tentar. Eu não sei se eu tô anotando muita coisa, entendeu? Às vezes eu me perco um pouco, assim, um pouquinho, mas depois eu tenho que voltar naquela matéria de novo. Então, assim, o conteúdo é muito grande, muito grande. Então, assim, Tá. isso me preocupa um pouco e acaba eu ficando um pouco mais ansiosa e não absorvendo muito mais aquela matéria. Aí, assim, eu queria umas dicas, assim, que você pudesse me dar, assim, mais precisa, mais, assim, com aquele foco mesmo, sabe? De repente eu posso estar estudando muito e não tendo tanto sentido, assim, né, pro estudo Tá. e, e objetivo, assim. Eu não sei, assim, mais ou menos isso. Eu Não tô um tem pouco com problema. vergonha. Não, não tá com vergonha de quê, mulher? Vamos lá. Você começou a estudar a tua rotina quando? Quando é que você começou? Tem 2 meses atrás, mais ou menos. Então, vamos lá, ó. Em 2 meses atrás, isso aqui quando eu vou riscando, gente, é porque tem ferramenta demais aqui, ó. Eu poderia até voltar numa dessas aqui antigas, olha só. Então, há 2 meses atrás, deixa eu virar aqui para vocês. Espera aí, para poder ficar aqui, ó. Então, 2 meses atrás, foi março, né? Abril, maio. Isso, isso. Abril ou maio que você começou a estudar? Abril.
Tá, então olha só, em abril, no auge da pandemia, no auge do isolamento social, vai lá a Kelly decide estudar. Quantas matérias são? Ai, eu não sei, assim, acho que são cinco, mais ou menos. Que tem Então, acho que são mais ou menos mais cinco. ó, mais ou menos umas 5, você não tem certeza. Vamos lá, É. então como é que você está falando que é muita matéria? Ponto 1. Não, eu falo em conteúdo. Aham. Quais são as matérias? Agora eu não me recordo. Ah, moça, então aí agora a gente vai Eu- começar a atacar o bambu mesmo. Então vamos lá. Olha só. Primeira base. Por que que acontece justamente isso que você está falando? E não se culpe. Não se culpe. Você decidiu sair do lugar onde você estava e você já atingiu a área da saúde lá atrás, independente de ter sido chamado ou não. Como é na época que você estava fazendo para a saúde? Você sabia todas as matérias? Não. Então vamos lá. Olha só como a gente acaba repetindo. Na saúde, você não sabia todas as matérias. Você acha que saber todas as matérias pode fazer a diferença? E o telefone saiu aqui Não tem fora. problema. Olha só, você falou que o concurso da saúde que você fez, você também não sabia todas as matérias. Não Sim, foi isso? Então, foi. aí agora na polícia, você também está dizendo que o quê? Ó, deixa eu virar aqui, ó, que você também não sabe todas as matérias. Então, de repente, olha só, aqui a gente está falando de uma repetição de um padrão. Uhum. Então, se você está falando mais ou menos 5 matérias, eu vou É, estar achando que tudo que eu estou fazendo é pouco, porque estou achando que é muita matéria, quando na verdade podem ser 7 matérias e você dividir um pouco por cada dia. Segunda, uhum. você me disse aqui que você estuda de 5 às 8, não é isso? Sim, sim, Então, ó, quinta e sexta, aí você tem um pouco do sábado e domingo você descansa. sim. Só que se eu não sei quantas matérias são para a prova da polícia, Eu como não é que eu vou sei. dividir elas de uma forma assertiva durante a semana? Uhum. Se você sabe exatamente, ó, está fazendo sentido, pode interromper aí, tá? Se você sabe que é português, se você sabe que é processo Matemática. penal, não sou eu que tenho que saber, embora eu saiba, tá? Se eu sei que é Sim. administrativo, se eu sei o que é constitucional, tem o TAF. Vamos lá. Português, eu posso estudar segunda de 10, tô dando exemplo, tá? De 10 às Tá ok. 2. Porque eu só vou estar focado o quê? No português. Aí o Entendi. processo penal eu coloco na terça, de Hum. 16 a 18, e assim sucessivamente. Agora, o primeiro passo que eu te digo, se você não sabe onde você está, como é que você vai saber onde você vai chegar? Ó, já te deram até cola. Igor, eu sei, ó, o Igor deu uma cola aqui, eu não vou nem usar, hein? Eu tô vendo aqui. Você tá vendo? Tô E, português, penal, você entendeu? Então, lei. assim, Né? olha aqui, ó, ele deu uma cola, obrigado, Igor aí. Então, Obrigado, Igor. mas olha só, então, qual é o passo um, como eles estão dizendo aí, que você deve saber? É o edital. E o que acontece? Uhum. A maioria não lê o edital, que é o básico. Aí o que acontece? Tem 1,61 m e no edital está dizendo que é no mínimo 1,65 m, gera o quê? Frustração e ansiedade. Caramba, eu vou começar a me preparar num concurso que tem a régua, que tem o corte, que eu sei que eu consigo atender. Então, assim, a primeira coisa. E por que eu te perguntei por que você estava estudando para o concurso? Você já está fazendo, você já tem o material didático, você já estuda de forma online. Como você faz? Você disse que estuda todo dia, né? De 16 a 20 horas. Então você Uhum. tem 4 horas. Só que se você não sabe as matérias, como é que você vai encaixar nessas 4 horas? E aí, Entendi. aqui está a cerne da questão de relação por quê? Se eu sei muito bem por que eu quero ser polícia. Você falou que era desde pequena que você queria ser. Desde a infância. Desde a infância. Por quê? O que significa polícia para você?
Não sei, é questão, é pessoal mesmo, assim. Tá, É uma pessoal, profissão que é uma profissão que eu sempre admirei, assim, sabe? Por mais que o governo não dá uma, uma estabilidade, assim, de assim, não estou falando de financeiro, mas estou falando na parte de recursos, assim, para os policiais hoje em dia. Então, assim, você fazer um papel pela sociedade em prol da segurança das pessoas, isso você, de uma certa forma, você contribui, né? tá, né? então Pelo, vamos só mudar aqui, ó. Quando a gente fala você, você é quem? Eu não quero ser polícia. Quem é que quer ser polícia para fazer um papel para a sociedade? Não sou eu. Quem é? eu, Você entende? Então, assim, ó, tem gente aqui que está querendo ser médico. Quando a gente terceiriza para o você, o que é normal, tendemos a falar você, todo mundo, a gente, a população. Só que aí nessa situação eu tiro o meu senso de responsabilidade. Então, quando você chama eu quero ser polícia por questão pessoal. Por questão pessoal, por quê? O que, que a polícia representa para você? O que, que você vai conseguir fazer pela polícia? Através da polícia, pela população. O que, que a Kelly vai fazer? Qual é a motivação principal da Kelly? Para estar lá, abdicando o tempo dela de estar com o filho dela, acordando 5 horas da manhã, trabalhando de 6 às 3 horas da tarde, colocando ainda uma atividade física, estudando de 6 às 8 horas. O que, que tem por trás? Qual é a tua real necessidade em alcançar o cargo de polícia? é mais a questão de sonho mesmo, assim. É uma profissão Sonho, que sempre me fascinou, assim. É uma profissão tá? assim, que sempre me fascinou. E defender, não sei, assim, a população, não sei, a sociedade em si, assim, é uma profissão que eu fiquei assim encantada, sabe? Olha. Quando eu vejo um policial na rua, ou polícia civil ou federal, não sei, aquilo ali me fascina. Ou quando eu passo numa delegacia, assim, eu até já tive uns problemas que eu tive que também fazer algumas ocorrências. Então, assim, Uhum. é uma profissão que me fascina muito. Tá. Então aqui a Assim, gente está falando de uma missão que talvez não esteja ainda muito claro para você, mas isso é o que você falou, ajudar o próximo. Olha quanta coisa você falou, ajudar o próximo. Eu sempre senti vontade, defender a sociedade. Quando isso daqui está muito enraizado, por que, que eu faço isso? Por que, que a Lívia trabalha de segunda a segunda, atendendo 5 horas da manhã o pessoal de Angola, 4 horas da manhã Moçambique, fazendo live igual eu faço aqui, treinando e tudo mais? Porque eu acredito que todos nós podemos conquistar os sonhos e fazer infinitamente mais. Como eu faço isso? Através de treinamento, através de live, através de mentoria, através de processo. E o que, que eu faço? Mentoria, treinamento e desenvolvimento. Só que eu começo de dentro para fora. E a maioria fica presa e travada nesses dois aqui, o que eu faço e como eu faço. Quando a Kelly já falou, ó, é pessoal, é um sonho, não é isso? Eu sempre tive essa vontade, uhum. eu sempre tive essa vontade, eu sempre tive esse desejo e eu fico agora. Se você não tiver o dever de casa e voltar na semana que vem para mim, sabendo muito bem quais são as matérias, como eu vou fazer, aí desse jeito não adianta ninguém querer te ajudar. Porque o que depende da Kelly, quantas matérias são e como eu vou equilibrar ela na minha rotina de estudo. Porque eu sei que quando eu alcançar o cargo da polícia, por uma questão pessoal e para realizar um sonho, eu vou estar cumprindo a minha missão. Quando você estiver cumprindo a sua missão, realizando um sonho e tendo a realização pessoal, como é que você vai se sentir? Missão cumprida. Como vai ser para você? Teu Dever, distintivo, cumpri... ter dever tudo. cumprido, né? Então, e como você agora pode pegar o que, que você vai fazer hoje, de hoje até semana que vem, para poder, ó, o que você. Já é dever de casa, anota aí, mulher. O que Uhum. você vai fazer, vamos lá. Quando a gente fala de propósito, a gente fala de uma rota. A rota Uhum. que eu vou fazer para alcançar o meu porquê. Então, eu estou aqui trabalhando numa indústria farmacêutica e eu quero chegar ao quê? No meu porquê. Ser polícia. Então, Uhum. aqui é a rota. Então, o teu dever de casa, porque eu não vou te dar a solução é a construção daquilo que se encaixa no teu tempo, que se encaixa na tua vida.
A gente vai te apoiar. Fazer o que depende de você é só contigo, minha amada. Então, vamos lá. O que é a primeira coisa que você tem que fazer? De hoje até semana que vem com relação às matérias. Tá travando aqui. O que você tem que fazer de hoje até semana que vem para poder entender entender disseram já edital. O que mais que você vai ter que fazer? Vamos lá, agora é para ficar assim, vamos lá. É porque eu tô um pouco envergonhada de falar. Envergonhada porque a gente só consegue mudar quando a gente reconhece. O Igor te deu a cola. Vamos lá, Igor, cadê você? Ó, o Igor falou que é português, direito penal, leis penais especiais, direito constitucional, direito administrativo, informática, estatuto do servidor, estatutos gerais do servidor. Então, a gente está falando de 8 matérias. 8. Aí, aqui, a gente depois vai entender como encaixar as 8 no universo de 7 dias, só que pessoas já alcançaram, não já alcançaram? Não tem um monte de gente que já passou conciliando filho igualzinho a você? E você já passou na área da saúde. Agora, o que você pode fazer tendo 4 horas por dia? Você tem 4 horas por dia, não é isso? Só que aí no domingo você está tirando para descansar. Sábado você também está estudando 2 horas por dia, de 4 às 6. Então a gente está falando que numa rotina produtiva, o que a gente pode fazer aqui? A solução eu vou te apoiar, mas a solução do dia a dia, Kelly, é a tua vida. 8 matérias. Talvez aqui a gente esteja falando de uma pessoa que tem que resetar a forma atual de estudo. Se numa segunda você tem 4 horas, o que você pode fazer com essa cola aí do Igor? O que dá para você estudar numa segunda-feira, por exemplo? Português. Tá, e se você estudar em 4 horas o português, vai te aproximar da tua meta em relação a ter uma classificação melhor do que na época da saúde? 4 horas. Como é que são essas 4 horas? Você fica com o telefone ligado? Não. Tudo desligado. Você está estudando essa matéria do português através de qual conteúdo? Da onde você tira o português? É doutrina? Então, eu estudo no didático e online também. Tá, então 4 horas no didático. É. Full time lá, você está concentrado estudando 4 horas de português. Isso te aproxima da tua meta em conseguir entender mais o português? Sim. Aí na terça, na cola lá do Igor. Obrigada, Igor. Na cola do Igor. Obrigado, Igor. Tu tá anotando aí, mulher? Oi? Cadê? Segunda, você tá fazendo compromisso público. Tá sem áudio. Aqui. Tá sem áudio? Tá sem áudio. É porque o teu telefone tá tocando. Alô? Tá sem áudio. O teu telefone tocou. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Não tá sem áudio. Jura? Vê se voltou. Não. Voltou? Não. Que isso, gente? Meu Deus. Vamos ver se melhora aqui. Não é o teu não? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Adoro quando trava. Voltei. Voltou? Saindo áudio. Não tá saindo áudio. Voltou ou não? Não? Oh, Deus. Quem tá me ouvindo aí, gente? Será que é meu telefone? Será que é meu telefone? Vanessa, você que é a última aí, vê se voltou. Vê se você tá me ouvindo. Tá me ouvindo, Vanessa? Sim. Deve ser aqui, ó. Aumenta aí, ó. Não. Já vou aqui, não. Tá muito baixo. Vê se alguém aí, o som está ok. Eu precisava que alguém falasse se o som está ok. Cadê o fone? Eu acho que é o seu aí. Senão eu vou chamar alguém aqui. Tá saindo muito baixo. Entra e volta de novo. Peraí, sai e volta. Peraí. Oi? Peraí. Tá me ouvindo? O som está ok? Olha, eles estão ouvindo aqui. Sai e volta. Tá ok. Tá ok. Tá? Então, ó, gente, a Kelly tava lá, eu acho que deu problema dela lá. Vocês estão me ouvindo? Porque ela disse que travou lá. Vocês estão me ouvindo? Diego, diz para mim se você está ouvindo aí tranquilo.
Faz parte, né? Então vamos lá, Igor. Vou chamar aqui o Igor. Peraí, cancelar. Deixa eu ver se a Kelly entrou e voltar. Vamos ver aqui se é o dela. Oi? Agora tá ouvindo? Sim. Então, olha só, o Diego já deu aqui, leu o edital dividido pelas horas. Então, vamos lá. O que você pode fazer? Você já colocou que segunda é português. E na terça, Sim. o que dá para você fazer na terça-feira com relação à cola do Igor? Pode ser. Constituição. Então, vamos lá. Direito porque assim... fala. Pode falar. Pode falar. Não, quero que você fale. É assim, você ia vir com uma Não, justificativa. Assim, tem dias que eu tento... Tem semanas que eu não sigo uma rotina assim. Eu, às vezes, boto Constituição na segunda, entendeu? Aí eu não sigo uma rotina contínua. Então, assim, também eu acho que isso deve estar um pouco atrapalhando também. Se você não tem uma rotina, o teu cérebro não vai entender a importância de praticar. E a repetição que vai fazer com que você alcance o resultado. Por isso que é fundamental, a live de sábado vai ser, de sexta-feira que vem vai ser até mapa mental. É importante não dar, hoje eu vou decidir estudar constitucional. E aí na semana que vem eu não estudo constitucional. Como é que eu vou conseguir mensurar os meus resultados se eu não tenho uma constância? Por isso que é muito importante você colocar tudo de forma visual. E se você não se programar, não se planejar, a tendência é que você vai ficar nesse loop. Hoje eu estudo constitucional, amanhã eu estudo o estatuto, aquela matéria que eu não tenho muito conhecimento eu deixo para depois, aquilo que eu não gosto eu jogo para quando estiver chegando na prova, e dessa maneira fica mais difícil ter o que? Uma constância. Então, para você que está dizendo assim, ó, primeira pergunta, você falou, deve ter 5 matérias. Aqui o Igor deu a cola, que são 8. E aí, o que vai acontecer? Se eu não sei exatamente o edital, como é que eu vou começar a desmembrar isso daqui do edital? Porque o teu cérebro vai querer te proteger, é claro, de ter que estudar para o Estatuto Geral dos Servidores Gerais do Rio de Janeiro. Eu trabalho com farmácia. Eu trabalho, eu tenho o TAF, eu tenho tudo. Só que se eu sei o porquê, por que eu quero ser polícia muito claro, como diz o Simon Sinek, quando a gente tem um senso de propósito muito grande, se eu sei a minha rota, eu vou começar a dividir. Só que se eu colocar assim, hoje eu acordei e vou estudar constitucional, amanhã eu acordei e vou estudar direito penal, eu vou querer, por associação, ir para aquilo que é mais rápido, aquilo que é mais prático, aquilo que é mais fácil. Então, talvez, pela tua real necessidade de descanso, porque você acorda muito cedo e trabalha, você tira o domingo para descansar. Talvez, ao longo do processo, que só você sabe o que passa, peraí, durante um tempo, eu vou ter que estudar os domingos. Porque é quando eu estou em casa, com meu filho. E a gente fala sempre o seguinte, é um tempo, é um processo, não é perpétuo. Então, a gente está falando de 8 matérias. Se nós temos só 7 dias na semana, se você não equilibrar e não criar um fluxograma, um organograma, alguma coisa assim de estudo, vai sobrar. Se você estudasse os 7 dias, cada dia uma matéria, ia faltar dia. E essa organização, por melhor que a gente faça, nós já temos 3 ferramentas lá no grupo do Você Mais Servidor, é para te apoiar. Mas o teu dia a dia, Kelly, é você que organiza. Só que aqui a gente já sabe que se não ler o edital, que é o básico, e a folha dirigida tem o FD Prêmio, o FD Questões e tudo mais, se eu não sei o edital o básico, nem as matérias, é lógico que eu vou me perder no meio do caminho. Então, a dica primeiro que eu te dou, a semana que vem vai ser a semana da produtividade. Todos nós podemos ser muito mais produtivos. Só que antes eu tenho que saber o meu estado real. E talvez aqui você tenha visto, caramba, eu estou estudando para 5 matérias. Eu estou estudando o quê? O que você está estudando hoje? 5 matérias. E não tem que ficar com vergonha, porque o constrangimento leva a gente à mudança. A gente só consegue mudar quando a gente toma consciência, caramba, eu não estou estudando porra nenhuma, porque está tudo errado. Mas se eu sei o porquê, por que eu quero esse concurso? Por que eu quero ter uma satisfação pessoal? Porque eu tenho um sonho, porque eu sei da minha missão, porque desde o começo
eu queria passar por isso e tudo mais, me organizar é um pulo. Porque eu trago sentido para aquela rotina de estudo que eu estou tendo, associando do que é necessário fazer para que eu possa alcançar. Ficou legal assim? A porradinha de leve que tu tomou hoje? Porradinha de leve, tá? Então, eu quero que você, na semana que vem... Motiva mais ainda. Motiva mais ainda uma porradinha de leve. Eu dou porradinha de leve aqui. Então, olha só. É o telefone dela, alto e claro, tá normal. Então, qual é o teu desafio? A gente vai ter um grupo bem legal lá no Telegram. Não sei se você já está seguindo a gente. Nós vamos estar fazendo um desafio numa mentoria que eu vou acompanhar, ok? Ó, o César está dizendo aqui, ó, bom dia, português tem que estudar todos os dias. Depende, é a realidade do César. Porque para ele, de repente, é necessário estudar todo dia o português. Mas talvez para alguém que já seja professor de português e que já tenha todo o domínio de português, não vai ter que estudar todo dia. De repente, a pessoa não sabe nada de penal e processo penal, e aí, para a realidade da pessoa, vai ter que estudar todo dia o direito penal. O que a gente está trazendo aqui é o quanto a gente está preso em paradigmas, em crenças. Não, de maneira nenhuma, César. Tem que deixar o português de lado. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, tem pessoas que têm muito mais facilidade com português. Nós podemos estar falando com uma pessoa que é mestrada em licenciatura de português. Então, essa pessoa já tem muito mais domínio. Então, o que acontece? A pessoa não sabe nada de direito penal, nada do estatuto. Então, para essa pessoa vai fazer mais sentido a dedicação que para o estatuto. Mas é importante a divisão. É importante ter um campo visual. Segunda, eu vou estudar isso. Terça, eu vou estudar isso. Ok, na semana que vem, que eu estou com um estudo um pouco melhor, com tempo um pouco maior, eu vou estudar aquela matéria. Só que é a repetição que vai fazer com que você alcance a excelência. Ok? Ok. Eu acredito em você, Kelly. Segunda-feira, ó, tem produtividade. Amanhã já está aqui na Folha Dirigida com a doutora Ruth, que é juíza, que passou para o concurso tendo um filho e amamentando o segundo. Ela é juíza lá do Tribunal de Justiça de Tocantins. Na quarta-feira nós vamos estar falando com um fisioterapeuta, na sexta é mapa mental e no sábado eu volto na mentoria aqui. Marca a gente lá, que quem estiver marcando, ó, qual é a sacada que caí dessa live hoje? Rubem, a gente está fazendo mentoria ao vivo. Marca a gente lá e eu quero saber como é que está a tua organização. E parabéns por você estar fazendo o TAF, você já está na frente de muitos que estão negligenciando o TAF. Parabéns por acordar às 5 horas da manhã, trabalhar com o filho ainda por cima e ainda assim estudar todo dia. E aquilo que você não conseguia ainda ter controle é porque você não sabia. Mas agora que você já sabe, a mudança é muito mais rápida. Tá bom? Tá bom, fica obrigada. com Deus. Fica com Deus. Obrigada. Beijo. Vamos lá que eu vou chamar mais um aqui. Beijo. Fica com Deus. Tchau, pequeno. Tchau. Tchau. Obrigada. Nada. Vamos lá, a Kelly saiu, então vamos lá. Aqui você... Gente, a mentoria ao vivo eu não marquei aqui, desculpa. Então agora eu vou chamar... Cadê o professor Luiz que estava aqui? Olha, gente, tem muito convite aqui. Transmitir ao vivo com... Tem gente aqui, mas quem está chamando solicitação, eu vou entrar aqui com o Igor, que me deu a cola aqui. Mentoria, Rubem. A matéria que tiver maior dificuldade é que devemos nos dedicar ainda mais. Exatamente isso, Diego. César, vocês sabiam que na minha época que eu estava estudando para concurso, direito penal era o mais fácil para mim, né? Ó, Igor, eu estou te chamando aí. Então vamos lá, gente. Lembrando que Você Mais Servidor já tem um e-book que está aqui na bio da Folha Dirigida. Então, aos sábados, a gente está fazendo mentoria. Esse grupo é no Telegram. Isso, Tati, é VC+. Eu até fiz a... Eita! Deixa eu cancelar aqui, ó. Eu até coloquei uma colinha ali para vocês, ó. É assim, ó. Você Mais, ok? É o grupo do Telegram e também é o Instagram. E o que a gente está fazendo ali para quem está entrando aqui agora? Nosso apoio, acima de tudo. Nós temos um manifesto de realmente acreditar em você... Ih, sumiu? Não. Acreditar em vocês, futuros servidores, mas a gente está, acima de tudo, preparando realmente uma legião de novos futuros servidores que estarão engajados, que estarão com um senso de propósito muito grande, que vai estar, acima de tudo, focado naquilo que tem que ser feito. Então, aqui a gente não dá fórmulas mágicas, porque a gente não acredita em fórmulas mágicas.
nós trazemos soluções rápidas, práticas para aplicar no seu dia a dia. Então, para quem é mãe, para quem concilia várias coisas ao mesmo tempo, não tem como a gente dizer estuda tantas horas, mas naquele tempo que você tem para estudar, que você seja determinado a estudar. Então, ao longo das semanas, nós já tivemos, eu também vou mostrar aqui para vocês, olha, sempre aqui, ó, nós já tivemos a Semana do Foco, então as lives, deixa eu virar aqui para você, ó, para vocês, nós já tivemos a Semana do Foco, então nós tivemos a doutora Natasha Oliveira, que é delegada de polícia, trouxemos o Ricardo Cavalcante, que é professor de PNL, trouxemos a doutora Adriana Belém, que é delegada, que tem uma carreira linda, então todas estão salvas lá no Telegram. Depois nós fizemos o que é a Semana do TAF, então nós trouxemos dicas com o professor Elon, tivemos o André Pessoa, que está no YouTube, trouxemos o Túlio Costa, que já alcançou. E essa semana foi uma semana especial do militar, nós trouxemos o Givan, para que ele pudesse participar conosco. O Givan já foi policial militar, já foi da SWAT, trouxe dicas excelentes. Na quarta-feira nós trouxemos o André, que trabalha bombeiro, médico bombeiro, e falou do Mindfulness. E ontem nós tivemos o Dr. Paulo Nascimento, que trabalha com neurofeedback, biofeedback e é o psicólogo. E aqui nós estamos fazendo do Divan Você Mais. Semana que vem é a Semana da Produtividade, nós vamos ter segunda, quarta e sexta. Então a nossa intenção aqui, acima de tudo, é que a gente apoie vocês. Então, todo sábado a gente está aqui trazendo ferramentas. Hoje nós falamos do senso de propósito. Por que é importante falar de propósito? A gente não vai controlar se o governador, se o presidente, seja lá quem for, esteja autorizando, procrastinando ou adiando o concurso, mas depende de você seguir firme. Eu constantemente nas minhas mentorias digo para vocês que estão na pegada, quem fez faculdade, levou 4, 5, 7, 8 anos para conseguir o diploma, você não entrou na faculdade e conseguiu o diploma. Assim é o concurso público. Se você está querendo que o edital saia amanhã, será que você está preparado para fazer amanhã? Para aqueles que estão na pegada de um concurso que foi adiado, se a prova tivesse sido feita, vocês tinham condições reais de terem passado naquela prova? Os estudos estavam ok? A atividade física, os exames médicos. Então, cuidado com o que vocês estão trazendo para o pensamento e sentimento de vocês, gente. Aqui eu vou ser mais servidor. A mentoria aqui, eu trabalho com muita mentoria, é para compreender que a gente não vai controlar um ambiente externo, mas um ambiente interno. Isso é, eu consigo controlar. Ok, eu quero bombeiro, eu quero guarda municipal, eu quero Colurb, que é aqui do Rio de Janeiro, eu quero seja lá o que for. Eu vou estudar num tempo de 1 ano. Aconteça o que acontecer, eu vou estudar. Aconteça o que estiver acontecendo, eu sei que gera ansiedade, eu sei que muitos dizem, ficam muito mais focados no problema do edital que foi adiado, no chefe de polícia que foi alterado. Chegaram a dizer que quando o Moro saiu não ia ter mais concurso público. Nós já tivemos delegados aqui que disseram que a necessidade é real, que está desumana a quantidade de vagas que é necessário preenchimento. Só que aí nessa geração que está de ansiedade, de expectativa de contaminar, isso sempre acontece. Isso sempre é porque agora existe rede social. Mas a doutora Adriana Belém, lá em 1990, que tinham 70 vagas para o primeiro concurso da Polícia Civil, ela passou em primeiro lugar. E ela era carcereira. E ela disse, falavam que não ia ter o concurso, diziam que eu não ia passar, diziam milhões de coisas e ela passou. Então é para vocês entenderem, só que na época não existia o quê? Não existia Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, mas existia o que? Fofoca de corredor, bastidor, e sempre vai ter alguém para travar os seus sonhos. Então a nossa intenção aqui no Você Mais Servidor, junto com a Folha Dirigida, é estar apoiando vocês nesse processo de construção, trazendo profissionais da área de atuação para apoiar e até elevar vocês com histórias de inspiração, com história. A motivação, gente, ela depende de vocês. Eu posso vir aqui trazer uma carregada de estímulo para vocês. Colocar musiquinha, fazer vocês irem num estado absurdo e vocês ficarem super motivados. E o desenvolvimento no estudo? E o dia a dia? Isso quem constrói é na aplicação diária.
Nem sempre é prazeroso, nem sempre vai ser legal, nem sempre vai ser satisfatório, só que quando você sabe por que que você está fazendo aquilo, o como e o que fica fácil. Por que que eu estou querendo o serviço público? Por que que eu estou querendo ser inspetor, agente penitenciário, depende, juiz, seja lá o que for. Por quê? O como eu faço isso fica fácil e o que eu faço fica muito mais fácil. Agora, para aqueles que estão buscando fórmulas mágicas, fórmulas rápidas, não teremos. Então, se é Polícia Federal, como estão dizendo aqui, e na PRF, que vai acontecer em 2022, que bom que vai acontecer em 2022. E até lá, o que que eu vou fazer? Eu vou estudar todo santo dia, chuva, sol, tempestade, praia, eu não vou à praia. Porque se disser, olha, você vai passar de uma maneira prática e rápida, é mentira. É mentira. E desculpa, a gente não está aqui para mentir. Se vai dizer o seguinte, para ter uma carreira de sucesso, não tem que fazer nada, é mentira. Não é sustentável. Então, se não é sustentável, não é congruente, isso é, meus valores associados às minhas metas, elas não fundem, elas não vão conseguir. E quem está falando aqui é uma pessoa que eu trabalho com isso 24 horas da minha vida, porque muitas vezes eu varo a madrugada trabalhando com treinamento, com ferramentas, com desenvolvimento, tanto aqui como em África. E o que acontece em África acontece aqui também. O juiz que eu atendo lá em África é o mesmo juiz que também passou aqui dedicando, abdicando. Se existe fórmula diferente dessa, eu não conheço. Ninguém diz assim, eu acordei, fiz uma inscrição na prova da Polícia Civil e passei em primeiro lugar. Pelo amor de Deus, gente. Não existe. Conquista o corpo dos sonhos em um mês. É mentira. Alcança o resultado em ficar milionário fazendo isso. É mentira. Então, todos sabem que o processo... porque em outras épocas tinha as necessidades das outras épocas. A época real. Qual é a época real que você está? Então, o que que eu estou fazendo agora? Eu já trouxe inspetor, juiz, delegado, desembargador, nós teremos também aqui, para poder falar o seguinte, eu passei por esse estágio, eu passei por essa etapa, eu alcancei e eu conquistei. E eu estou trazendo ferramenta na mentoria que eu uso nos meus processos em treinamento, em grupo ou individual, de pessoas que alcançaram sucesso. Funcionário da Caixa Econômica, que está em primeiro lugar no nível Brasil, funcionário da Petrobras. Então, aqui não é nenhuma fórmula mágica. Também não tem nenhum mágico, é fazer o que tem que ser feito, ainda que não seja sempre agradável. Ok? Para quem estava pedindo aqui qual o horário, Romero, é 8 horas da noite, essa semana, segunda e quarta. Semana da produtividade. Sexta-feira nós vamos fazer 9 horas da manhã, porque o pessoal que... Infelizmente, a gente não consegue atender a todos, porque eu também, cuidado com o excesso de live que você está assistindo, a gente não pode viver só de live. Então, o pessoal que estava pedindo para fazer um horário da manhã, então nós vamos fazer mapas mentais, vai ser 8 horas da manhã na sexta, e o horário da nossa mentoria é aos sábados. No grupo do Telegram, do Você Mais Servidor, nós já estamos começando a colocar material. Então, o doutor Paulo, a partir dessa semana, vai contribuir. Todos os nossos convidados que têm o limite de atuação vão estar trazendo conteúdo que a gente vai estar disponibilizando lá para vocês a partir dessa semana, a equipe do Você Mais. E no sábado, é 11 horas da manhã, a mentoria. Então, hoje vocês tiveram um pouquinho da demonstração com a Kelly, que está colocando aqui, que ela quer apoio. Só que o apoio principal começa com ela. Quando nós perguntamos aqui, quando eu perguntei a quantidade de matéria, ela não sabia. E não tem nada de mais nisso. Não tem nada de mais se ela quiser mudar. Ela querer seguir sem saber as matérias é responsabilidade dela. Então, nem sempre é prazeroso o que a gente está falando aqui. Mas, acima de tudo, é a chave para você mudar. Porque hoje ela já sabe com a cola do Igor. Igor, vem no próximo sábado. A prova do Igor, ele trouxe que eram o quê? 8. E ela estava focada em 5. Se ela continuasse focada em 5, certamente ela não iria alcançar o que ela desejava, ser produtivo. Então, agora depende dela. Tá bom? Excelente sabadão. Eu espero. A live tá salva aqui no feed da Folha Dirigida. Já tem duas mentorias lá, com 2 ferramentas de coaching lá. Uma foi o plano de ação que nós fizemos, então a ferramenta tá para baixar lá. E o outro, uma matriz SWOT, que também tá para baixar. E ela é autoexplicativa. Então, a partir dessa semana, eu vou fazer a ferramenta
e vou gravar a explicação, mas para isso você tem que estar lá no nosso grupo do Telegram. E logo agora em julho nós vamos fazer um grupo pequeno de uma mentoria para poder mostrar para vocês que é totalmente possível, sim, alcançar o resultado. Tocantins, André. Então, quem estava me chamando aqui, ó, tinham mais de 15 solicitações. Então, Igor, Kelly, Henrique, Lia, a Débora Cal, lindona que está participando aqui, Manuela. Então, infelizmente, eu não consegui chamar 2 ou 3 aqui, porque levou, ó, estou em construção pessoal, suas dicas estão sendo extraordinárias para a minha vida. Deus abençoe você, Diego. Aqui a gente está, assim, Alexis, aqui a gente está trazendo coisas práticas. E tudo aquilo que eu falo aqui, eu aplico na minha vida. Então, para vocês que estão apoiando aí, ó, não tem nenhuma fórmula mágica. Eu fiz questão de virar para vocês aqui, ó. Tudo isso aqui é a minha rotina. Então, assim, a gente vai estar trazendo também metodologia ágil para você poder usar, que é o Kanban, Scrum, que acima de tudo são os post-its. Então, claro que pode, Rubenita, vai ser um prazer. VC+, é o grupo do Telegram, ok? Então, assim, aqui a gente vai estar trazendo sempre o que é testado e aplicado antes em mim e na minha equipe e também nos treinamentos que nós temos. Então, não é nada de, eu acordei e decidi falar nisso porque eu acredito que funciona. Não, já funcionou. Então, eu tenho mais de 5.000 horas em atendimento individuais. Eu costumo deixar aqui parte, ó, para quem estiver vendo aqui, parte dos meus certificados aqui. É só uma pequena parte, não é para ostentar nada, mas para mostrar que é um trabalho sério. É um trabalho sério de desenvolvimento, não de estímulo. Estímulo eu venho com todo o gás, coloco para você, ok? E aí depois você não sabe o que fazer para colocar aquele gás de novo na tua vida. Então a gente acredita sim que todos são capazes de fazer infinitamente mais, todos vocês alcançar a vaga, alcançar o sucesso, só que isso depende de decisão e ação. A gente não pode decidir por vocês e a gente também não pode agir por vocês. Mas a gente pode, acima de tudo, estar trazendo para vocês ferramentas e pessoas que já alcançaram. Tá bom? Obrigado, Vinícius. Não sei o que é mui, mas ok. Procuradoria. Não entendi, Rubenita. Procuradoria. A gente vai ter procurador aqui também na segunda quinzena de julho, tá bom? Algumas notícias da convocação do concurso da EBE. Então, a gente está falando aqui, Alan, hoje a gente está fazendo a mentoria. Então, pode deixar, manda aqui a sua sugestão pelo direct para que a gente possa obter informações precisas. Então, a Folha Dirigida tem uma equipe de jornalismo sério, muito sério para poder trazer, não na especulação, mas sim na orientação das áreas competentes. Então, pode colocar aqui que a gente vai responder. Eu nunca vou responder aquilo que eu não sei. Quando eu souber, eu falo. Quando eu não souber, eu vou dizer, não sei. Então, pode colocar aqui que aí a Folha Dirigida vai responder. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana. Eu espero de verdade que vocês possam colocar o círculo dourado nas metas de vocês. E se vocês estão em busca de, eu não sei, talvez aqui vocês estejam, por que eu quero fazer esse concurso? Será que eu quero fazer esse concurso só por estabilidade e segurança? Mas se eu estudar mais um pouquinho, eu vou ter a realização na carreira? E para vocês que estão aí, eu fiz faculdade de Direito. Eu fiz faculdade de Direito, volto a dizer, fiz pós-graduação em Penal e Processo Penal na extinta Cândido Mendes, porque eu queria ser delegada de polícia. Toda a minha família é de polícia. Só que eu não tinha noção, eu não controlava minhas emoções, eu era muito impulsiva, eu era extremamente negativa, eu não acreditava que era capaz de passar. Logo depois eu tive neném, então eu desisti. E eu tenho certeza que se hoje eu decidir fazer a prova, eu vou passar. Pretensão, Lívia? Não, porque eu sei o que tem que fazer. Negligenciar a saída durante um tempo. Mas isso serve para todo mundo. Para todo mundo. Eu vou ter que dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais cedo. Eu vou ter que praticar atividade física mesmo não querendo. Eu vou ter que dividir o meu tempo entre família, porque eu também tenho família, entre o lazer, entre o trabalho e o estudo. Mas é durante um tempo. Um tempo. Só que isso eu já aplico na minha transição de carreira. Não tem fórmula mágica, gente. Quem estiver prometendo para vocês fórmula mágica, vocês estão sendo literalmente, desculpa, o bobo da corte.
Ninguém fica rico do dia para a noite. Ah, Lívia, eu conheço. Ok, vamos ver se sustenta ser rico. Ninguém fica magro tomando pílula mágica. Ok, Lívia, fica. Eu quero ver continuar magro. Então, a nossa seriedade aqui é estar trazendo ferramentas para que vocês comecem a aplicar. Talvez, como a Kelly aqui hoje, ela perceba que ela não estava estudando da maneira correta. E está tudo bem. Mas ela tomar consciência, ter clareza e começar a ter consistência, esse realmente é o nosso foco aqui, tá bom? Então, eu estou à disposição. Vamos lá, meu nome é Lívia F. Cavalcante.